proferir a palestra sobre saúde integral e desigualdade social. Dr. Alexandre Brasil Fonseca, ele é doutor em Sociologia, integra a equipe do projeto Roadmap for Global Health Research no Rio de Janeiro, conselheiro titular do Conselho Nacional de Políticas Públicas para a Juventude, coordenador-geral da Rede Fale, membro representante da América Latina no Comitê Diretivo da International Association for the Promotion of Christian Higher Education. Após a explanação do Dr. Alexandre, nós teremos um tempo reservado às perguntas. Passo a palavra. Muito obrigada. Boa noite. Tudo bom? Vivos, com sono, cansados, com a acústica aqui do ginásio, mais animados ainda. Primeiro, antes de tudo, obviamente, agradecer o convite. É um privilégio poder estar aqui essa noite falando para os irmãos e irmãs, especialmente depois de palavras tão apropriadas do reverendo Lino. Queria agradecê-lo também pela bela exposição e pontuação de questões tão importantes. Enfim, acho que antes de começar, efetivamente, gostaria de falar um pouco de onde eu venho. Eu sou formado em Sociologia, minha área de atuação é Sociologia, e hoje atuo num programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, na área da saúde. O NUTS é uma unidade dentro da UFRJ que se dedica à pesquisa e ação na área de saúde, na área de educação em saúde especificamente. Trabalho ali há 3 anos e antes trabalhava em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina, onde eu dava aula de Sociologia para o curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina. Trabalhei 8 anos em Londrina com a Medicina durante 3 anos. E lá em Londrina eu tive a oportunidade de trabalhar também em unidade básica de saúde. Então a gente tinha equipe multiprofissional e eu coordenava alunos de enfermagem e medicina dentro de uma unidade nas atividades de promoção de saúde, educação e reconhecimento social, demográfico do bairro. E acho que um ponto importante, por isso começar por aí, que é toda uma discussão de quem participa de uma equipe de saúde. Dentro da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, uma das grandes brigas do pessoal de saúde, de ciências humanas e sociais, é exatamente que sociólogos, antropólogos, historiadores, façam parte de equipes de saúde, porque a gente fala sobre saúde, quer participar, e o atendimento, não o atendimento, mas o acompanhamento, acolhimento, é um elemento importante de contato com a população e que a gente participando, estando envolvido nisso, tem muito a ganhar, tem muito a aprender, principalmente. Vou ter a ajuda aí do Davidson, muito obrigado aí pela seu apoio aí logístico. Peço para ele passar o primeiro, por favor. Eu vou estar falando com vocês, eu vou tentar ser rápido, não sei se eu vou conseguir, que tem 50 e poucos slides ali, mas vamos tentar correr um pouco, para vocês não dormirem muito. Sobre 4 tópicos. Então, são 4 questões que eu selecionei ali. E, primeiro, o real é relacional, isso é uma frase de um sociólogo, Pierre Bourdieu. Segundo, as causas das causas, isso o pessoal que trabalha com saúde pública, saúde coletiva, determinantes sociais da saúde, gosta muito dessa expressão. Os determinantes sociais seriam as causas das causas dos agravos, etc. Terceiro, possibilidade de organização, e aí eu entro efetivamente na questão da religião, de ser evangélico, e como isso responde às 2 outras questões. E quarto, e daí, diante desse quadro, diante da presença da religião, o que a gente pode fazer, para onde a gente pode caminhar. Próximo, por favor. Então, já pegando a questão do real e relacional, tem uma historinha curta que eu vou contar, que uma vez eu estava num congresso de um pessoal de direitos humanos, defesa de direitos, Rede Miqueias, alguns aqui provavelmente conhecem, e nesse congresso teve uma pessoa que falou dos Estados Unidos e fez uma análise de conjuntura sobre 11 de setembro. Então, toda a questão do atentado, toda a mudança que aquilo trouxe para o povo americano. E no dia seguinte, uma outra pessoa foi falar.
E essa segunda pessoa da América Latina também começou falando sobre o 11 de setembro. E ela parecia a mesma palestra praticamente, ela falou durante 15 minutos sobre o 11 de setembro, que o 11 de setembro mudou o mundo, etc, etc, etc. Mas ela dizia o seguinte, só que o meu 11 de setembro não foi em 2001. Meu 11 de setembro foi em 1971, 72, quando os Estados Unidos da América invadiram o Chile e deram um tiro no presidente Salvador Allende. Esse tiro deu a volta no mundo e no dia 11 de setembro de 2001 entrou na cabeça do povo americano. Interdependência. Nada que eu faço não tem uma consequência. Nada que eu faço deixa de ter ingerências em relação ao outro, em relação a mim. E por isso, às vezes, a gente opta por soluções na área de saúde. Diante de tantos problemas, a gente opta por soluções que perdem um pouco de perspectiva a existência dessa interdependência. E aí, para ilustrar, tem uma coisa, o americano gosta muito disso, não tem uma coisa antes aí. Então, tem, fundamentalmente, isso é o que eu estou falando, né? Situações sociais são interligadas e interdependentes, a iniquidade social faz mal à saúde de todos e todas, né? Todo mundo fica doente em relação a uma situação que uma sociedade está doente. Então, uma solução que às vezes aparece é essa coisa de 10 tips para uma vida saudável, né? Aí então o pessoal vem e diz, não fume, se fumar pare, siga, aqui dá para ler direito, siga uma dieta balanceada, mantenha-se fisicamente ativo, evite o estresse, se beber álcool, beba moderadamente, use protetor solar, faça sexo seguro, faça exame para prevenir câncer, dirija com cuidado, respeite o código de trânsito, aprenda a técnica de ressuscitação. São coisas que, isso é legal, isso é bom para a saúde, né? Mas aí, diante disso, um grupo de pessoal de saúde pública da Inglaterra fez também uma sugestão de 10 práticas que você pode fazer para ter uma vida saudável. E aí, primeira, não seja pobre, né? Se puder, pare de ser. Se não puder, tente não ser por muito tempo. Não vive em áreas pobres. Quando puder, mude. Tenha um carro. Se você pega ônibus 2 horas por dia para ir trabalhar, você tem uma ideia o que é o problema disso. Não tenha um emprego manual mal pago e estressante. Não fique desempregado ou seja morador de rua, que realmente ser morador de rua é um problema de saúde danado. Próximo. Sei lá, não dá para ler daqui. Tire férias, passeie, tenha família, namore. O que vocês acham que dá mais saúde? Aqueles 10 ou esses 10 aí? O que a gente acaba vivendo, e aí o Castiel lá da ENSP fala um negócio muito interessante, a gente acaba culpabilizando a vítima, né? E aí se a pessoa fuma, ela teve o câncer porque fumou. Mas ela mora numa favela, ela não tem nada, trabalha numa situação desumana, vive longe. Então, a coisa é mais complicada, não é muito simples assim. Né? Toda prescrição, toda postura normativa que o sistema de saúde às vezes impõe e que cada vez tem se agravado numa lógica que vem junto com uma coisa interessante, que é a ideia de promoção de saúde. Mas cada vez mais é esse indivíduo que é culpado porque ele está doente. É esse indivíduo que você chega para ele, meu querido, você tem que caminhar. Aí a pessoa pergunta, eu caminho antes ou depois do tiroteio das 4? Eu caminho dentro da vala de esgoto ou do lado? É complicado isso. É muito complicado. Não é pouco, não. Como pensar em saúde, como pensar em recomendações nutricionais, como pensar em indicações de atividade física, isso e aquilo, diante de uma realidade que a gente vive nesse país, gente. O que é saúde? O que a gente espera como profissional de saúde está oferecendo para pessoas que já estão sofrendo muito. Não é pouco, não. Conceito de saúde. Próximo, por favor. Já foi. Está mais rápido do que eu. Isso é bom. Vai mais rápido. Tem aquele conceito, ausência de doença, tal, e o conceito da OMS, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que vocês devem conhecer, que é Deus, o Universo e um pouco mais, né? E quando eu
dentro das atividades do NUTS, a gente tem uma disciplina que os médicos, a maioria dos médicos, mais pessoal veterinário, odonto, quem faz mestrado e doutorado na Faculdade de Medicina da FRJ, faz uma disciplina com a gente que é obrigatória. E geralmente eu sou mais novo em sala de aula, né? Tá? A turma e eu, dos 30, eu sou o mais novo. E é interessante que, primeiro, os médicos aí que me dizem, mas médico não pensa em saúde, né? Conceito de saúde. Não é uma coisa que preocupa ou demanda tempo de médico, não é uma preocupação. E geralmente a primeira vez que eles veem esse conceito, eles 20 anos de profissão, formados, residência, etc., é na aula para discutir, para conversar. E a reação deles todos é, não, mas assim não dá, o que é isso? Eu não posso fazer isso? Saúde integral, né? Aqui a gente pode, mas alimentação, habitação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, alguma coisa, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse de terra, militar no MST, militar em saúde, acesso a serviços de saúde. Por que isso? Porque a realidade é interdependente. O real é relacional. Não dá para fazer A e não considerar que vai ter B. Não dá para ter desigualdade e esperar que não tenha violência na cidade. Não dá. Não tem, a sociologia é uma ciência mole, né? Não é uma ciência dura, hard science. Mas é uma ciência que vai dizer, gente, se tem desigualdade, vai ter violência. Qualquer lugar do mundo é isso. Está lá, é correlação positiva de 0,8, 0,9. Não tem muito como ser diferente. Próximo, por favor, Davidson. Então, a ideia é que saúde tem a questão etária, né, hereditária, etc., mas você considera estilo de vida, e aí lá um pedacinho, redes de apoio, relações sociais, convivência que você tem e tudo outro resto aí que a gente tem, né? Situação socioeconômica e ambiental que vai, de alguma forma, estar influenciando a situação de saúde e de doença dos indivíduos, dos seres humanos, das pessoas. Em seguida, tem um esquema ali simplificado, mas, de novo, essa ideia de interdependência, e termina essa história por aqui, desigualdade social traz iniquidade, aí, voltando aí o termo que o reverendo Lino, a questão da equidade como um tema importante para a área de saúde, traz iniquidade nas condições de saúde, que vai refletir no acesso à saúde, que reflete no estado de saúde, e uma coisa está relacionada com a outra. São pacotes que, quando você optou por atuar na área de saúde, você comprou ele todo. Você pode ter seu consultório, ganhar seu dinheirinho de forma honesta, mas se você acha que trabalha com saúde, no Brasil, século XXI, isso tem que fazer parte do seu horizonte, em algum momento e de alguma forma. O real é relacional. Próximo tópico, as causas das causas. E aí, pegando 3 definições, já pode passar. Desigualdade, iniquidade e determinantes sociais de saúde. A desigualdade, a princípio, não é um problema, né? Desigualdade é um fato, somos desiguais. Se tiver uma incidência de sol terrível sobre a Terra, eu vou me dar bem, o Eduardo vai se dar mal. E a gente vai vivendo porque a gente é diferente. Então, em certas situações, as desigualdades fazem parte da vida. É uma coisa que constitui. Só que a questão da iniquidade é que são desigualdades que se perpetuam e que são injustificáveis, que não têm sentido, que são frutos de injustiça, frutos de desigualdade econômica, desigualdade de renda. E aí os determinantes sociais de saúde são estratégias onde você identifica essas iniquidades para diminuir desigualdades quando apropriado, quando adequado. E aí, passando de passagem pelas desigualdades, primeira desigualdade, ou ponto aí que no Brasil nós somos bastante reconhecidos mundialmente, não só o nosso futebol, mas a nossa desigualdade de renda é alguma coisa que tem bastante sucesso no mundo afora. Dados do Radar Social do IPEA de 2006, dado mais recente, saiu no final do ano passado,
Em 2003, 1% da população brasileira tinha a mesma renda domiciliar do que os 50% mais pobres do Brasil. Então, 1% da população, que é 1 milhão e pouco de pessoas, tem a mesma riqueza, a mesma quantidade de recursos financeiros do que 86 milhões de pessoas, 87 milhões de pessoas. Né? Um dado interessante. E volta, por favor, Davidson. Volta. Obrigado. E os 10% mais ricos têm, aí vocês estão vendo melhor do que eu, 50% da renda nacional quase. Próximo. Aí tem o índice de Gini, que é um desses índices que o pessoal usa para aferir pobreza. O Brasil aparece numa honrosa 7ª colocação, ou seja, é o 7º país mais desigual do mundo. Ele já foi o 3º. Então a gente, como o reverendo Lino pontuou, melhorou. Eu vou, no final, apresentar alguns dados dessa melhora, mas do 3º pior passou para o 7º pior. É melhor, né? Você bota um bode na sala, tira o bode, você ouviu essa história. Melhora. Melhora. Para uma referência a países escandinavos. Calma, Davidson, calma. Volta, por favor. Países escandinavos, 25, o índice de Gini, aí o índice de Gini vezes 100. Se vocês observarem os países que estão ali, os 10, o top 10 da pobreza, da desigualdade de renda mundial, vocês vão perceber nomes que devem povoar, alguns conhecem talvez, mas são países, primeiro, extremamente pobres, com exceção da África do Sul, que é aquele país que teve apartheid, que teve teologia que justificava negro não falar com branco, matar negro, que não presta, tal. Enfim, o Brasil está de lado de países que têm, pelo menos, renda per capita 10 vezes inferior que a brasileira. Então, sei lá, eu conheço um desses países aí que é Suazilândia, né? Ali é um paizinho dentro da África do Sul. Então, Suazilândia tem renda per capita de $400 ano cada cidadão daquele país, que é um paizinho no meio do nada, país bem complicado, em guerra. No Brasil, renda per capita é 5 mil, 6 mil, 4 mil, 5 mil dólares. Então, eu tenho uma desigualdade similar de um país que tem uma renda per capita 400, só que eu tenho uma renda per capita 4 mil, 5 mil. Todos nós somos inteligentes, vocês têm noção do que representa isso. Ou seja, o problema do Brasil, talvez mais do que ser um país muito desigual, é que é um país muito desigual com muito dinheiro. Nós somos, na pior das hipóteses, a 10ª economia do mundo. Olimpíadas são 160, sei lá, países, ONU, sei lá quantos são. ABU são 144. É muito país, nós somos o 10º com maior riqueza no mundo e nós somos o 7º mais desigual do mundo. Dá para entender o problema que isso representa? Próximo. Pobreza no Brasil, a cor, o vermelho, esses índices maiores de pobreza, então a pobreza Nordeste, Norte, tentando sair dessa, Centro-Oeste vai melhorando, Sul e Sudeste, Rio, São Paulo, paraísos onde vivemos com poucos pobres. Então, 12% o percentual de pobres em Santa Catarina, salvo engano, e Alagoas, onde tem mais pobres, é 56%. Quanto? 62%. É bom que é interativo, eu não vejo, vocês não dormem, isso é uma boa coisa. Então, Alagoas no primeiro lugar, e aí Santa Catarina aí com mais baixa, a média brasileira, deve estar escrito aí, vocês estão lendo, eu não me lembro. Enfim, leiam e se informem, anotem. Depois procurem Radar Social IPEA, isso você acha PDF na internet. Resumo da fatura, o Brasil é brabo pra caramba, né? Acho que a gente vai ver mais coisa para ficar mais feliz ainda. Próximo. Aí na área de saúde, causa de mortes no Brasil. Isso aqui funciona, não sei se... Nunca dá certo esse negócio, né? Causas de morte no Brasil. Tem a tal da transição epidemiológica, o Brasil está mudando o perfil. Ainda se tem, que foram as oficinas hoje no início da manhã, no início da tarde, a questão das doenças as DIPs, né, infecto-parasitológicas, que ocupam hoje a 5ª posição em termos de mortalidade no Brasil. Então, no Brasil se morre mais hoje doenças cardiovasculares, no padrão de países desenvolvidos, tal, com 30 e poucos %. Segunda causa mortes no Brasil hoje passa a ser neoplasias. E, em terceiro lugar, causas externas. Leia-se tiro e batida de carro, atropelamento. Suicídio também, mas bem menos. Depois doenças do aparelho respiratório, se eu me lembro, e depois
ainda a DIP com 5% no Brasil, mas algumas regiões norte e nordeste com os índices bem mais altos. E depois, em sexto lugar, com 3,84%, mortes relacionadas a nascimento. Então, da mãe ou do bebezinho ainda ocupa, apesar de ter diminuído muito nos últimos anos, e não ter diminuído tanto no último triênio, mas tem diminuído constantemente desde a década de 60. Mas, enfim, ainda é o sexto motivo de morte a questão do nascimento, período neonatal, essas coisas aí. Causa externa, morrer por causa de tiro e de batida de carro. É o fim da picada, né? É algo muito complicado. Próximo. Vamos olhar por alto aí 4 dados e 4 referências de dados que eu selecionei para a gente ter uma ideia aí da questão da desigualdade. Mortalidade infantil, morte violenta, saneamento básico, e aí tudo isso é um pouco intermediado pela questão de raça e gênero. Próximo. Primeiro, a questão de mortalidade infantil, comparação do Brasil com os outros países da América Latina. Então, o Brasil melhorou, está diminuindo e tal. Então, no Brasil hoje, esse dado é de 2003, 2000 era 30, cerca de 33 crianças morrem a cada 1000 nascimentos. E a morte hoje no Brasil está muito concentrada em 0 a 6 dias. Aí o pessoal que é de medicina, neonatal, sei lá, o primeiro que tem pós-neonatal, tem um nomezinho técnico lá, mas enfim... A ideia é que você tem 33 mortes por 1000 no Brasil. Aí se você olha, a Argentina está em 17, Chile acho que é 8, Brasil está páreo duro com Bolívia e Guiana. Guiana eu não conheço, Bolívia, saneamento é algo extremamente complicado, muita pobreza, muita desigualdade também. E Brasil então fica numa posição aí bastante vexaminosa, bastante complicada e certamente inexplicável diante da renda existente no país. Próximo. Aí, vocês estão lendo aí, todo mundo? Dá para ler? Porque eu não estou. Dá para ler? O pessoal aí atrás? Estão vivos? Não dá para ler? Que bom, também não consigo, somos 2. Dados, você tem ali, a linha é a média, então a média está em 30, porque é o dado de 2000, e aí alguns elementos que vão caracterizar as diferenças para mais e para menos em relação à média. Então, por exemplo, esse último, que é a unidade da federação, em Alagoas morrem 63 crianças a cada 1000 nascimentos, enquanto no Rio Grande do Sul morrem 16. Negros morrem 34, brancos 23. E mãe com menos de um ano de estudo morrem 40, com mais de 8 anos de estudo, 17. Então, se a gente começa a selecionar elementos, a gente vai ver a bendita desigualdade, a causa da causa. Aquela coisa que você dá aula para graduação e o aluno descobre maravilhado que negro pega muito DIP porque mora em situação que não tem saneamento. Não é porque é imundo, é mal educado, é porque não tem condição, não dá, não tem opção. Ele não tem condição objetiva de ter uma situação minimamente agradável de vida. Então, não é por acaso que se tem essa situação. Próximo. 20% mais ricos, 16%, 20% mais pobres, 35 a cada 1000. Próximo. Filha de mãe branca, 23 por 1000. Filha de mãe negra, 38. Filha de mãe indígena, 94 a cada 1000 nascimentos. Mortes violentas. 2/3 dos jovens brasileiros que morrem hoje, meninos, morrem ou por arma de fogo, ou por acidente de trânsito. 2/3 dos jovens brasileiros, hoje, homens, morrem assim. Entre as meninas, 1/3, só que cresceram mais intensamente do que os meninos nesse último triênio. 2/3 dos meninos brasileiros morrem desse jeito. E se a gente olha, próximo, a partir de cor e gênero, a primeira torre ali, que é a maior, obviamente, são meninos negros. Então, não é por acaso que meninos negros morrem assassinados diariamente nesse país. Muitos. Não fazem falta, ninguém percebe a existência deles. Isso é racismo, isso é preconceito, isso é falta de mínima de noção de saúde e de respeito, cidadania, etc., porque não faz diferença, é barata, que alguns pisam e matam diariamente nesse país. Próximo. Aí é saneamento, né? Saneamento é um outro elemento que no Brasil
é seríssimo. Teve a lei do saneamento que foi aprovada no início do ano passado, está precisando regulamentar esse ano ainda. Agora, com esse papo de PAC, começa a ter recursos regulares, porque saneamento é ruim porque é embaixo da terra, então ninguém vê, político não gosta de fazer. Segundo, é muito complexo, porque as cidades, Ministério do Interior, Ministério do Meio Ambiente, é um bando de gente para fazer a mesma coisa. Logo, não tem dono, ninguém faz. Porque é caro, ninguém vê e, enfim, não se fez isso durante muito tempo no Brasil. E a situação no Brasil é tão grave que, entre aquelas coisas da metas do milênio que existem, da ONU, o único item que o Brasil não chega de jeito nenhum é na questão do saneamento. Não tem a menor chance do Brasil conseguir atingir as metas do milênio em relação ao saneamento no tempo que tem, porque a situação brasileira é similar à situação na África em termos percentuais do perfil. E aí, novamente, sendo muito ruim, você tem rico que não tem acesso à água, tem ali, eu não sei que é rico aí nessa planilha aí da do IBGE, mas enfim, Piauí, 48%, é isso? Não tem água potável. O que não tem água potável? Vocês têm noção do que é isso? Tem, obviamente. Enquanto deve ser São Paulo aqui embaixo, é 1%, eu acho. Enfim. É complicado. Próximo. Acesso a esgoto, a mesma coisa. Você tem ali... eu não consigo ver absolutamente nada, hein? Mato Grosso com 83% que não tem esgoto dos domicílios. 2% no Distrito Federal. Ali o primeiro é negro e branco? Quanto é negro? E a média? Nada como ter um professor titular na plateia para brilhantar o processo. Próximo. Aí a questão do negro, né, entrando dentro desse contexto que vai aparecendo, mas aí algumas coisas, dados, né, que o Brasil foi o último país a ter a abolição, essa coisa da escravidão aí, intenso tráfico de escravos, e hoje, no mundo, depois... Nigéria? Nigéria é o Brasil onde tem mais negros no mundo. Aí tem um trabalho de um professor da FMG, que é do IPEA também, não vamos lembrar o nome dele, está na referência, que aí ele faz uma comparação que eu acho bem ilustrativa, que é o próximo. Em Minas Gerais, em 31, 34% das casas tinham o seu negrinho lá no canto para fazer os trabalhinhos deles. Em Minas Gerais, há 10 anos atrás, 24% das casas tinha carro. Ou seja, era muito mais comum ter um cara acorrentado no meio da tua casa do que ter um carro na garagem. Então você imagina, uma sociedade que se fundamenta a partir disso, que demora um tempão para romper isso, como é que ela vai viver depois disso? A gente vê no próximo, um dado que pega 10 anos, primeira linha azul lá de cima, salário médio de homem branco, segunda linha, salário médio de mulher branca, terceira linha, salário médio de homem negro, quarta linha, salário médio de mulher negra. Mulher negra nordestina deficiente, coitada, isso é uma improbabilidade estatística de acontecer, de existir, te fala lá no conselho. É algo que existe por sorte, porque é muito complicado. É muito sério. Como país que se diz uma união, uma unidade, uma federação. Isso não muda. Isso é a mesma coisa há 5 séculos. E aí o pessoal fala, não, cota, que é isso? Pô, tem a questão do mérito. Tem o Zé Jorge lá da UNB que fala, cota na universidade é troco. Eu quero cota para a bolsa de pesquisador do CNPq. Sabe quantos negros tem na bolsa do CNPq pesquisador? Nenhum. Por quê? Porque será que o cara ganha 10 mil de bancada, 10 mil por mês a mais? Deve ser, né? Coincidência. Porque os pretos são muito burros na universidade, sabe? Os professores. Os poucos que tem, né? Que tem poucos. No CCS deve ter 4 da FRJ. Então, você tem uma situação, e aí o pessoal tem um argumento racista, né? Em Londrina eu estava lá ainda, quando passou cota, e eu vi cada coisa dentro do colegiado de medicina que eu preferia não ter visto na minha vida. Né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, a FRJ decidiu que não ia ter mais implementação de cotas, o Consune decidiu, a medicina se reuniu depois para dizer que era contra, por via das dúvidas, para se alguém muda de ideia no meio do caminho. Lá na FRJ, uma assembleia com 100 professores e estudantes, 4 votos pró-cota na assembleia. Eu, o professor de filosofia, professor de bioética, graças a Deus, e a única professora negra que tinha. Os 4, mas ninguém votou. E as argumentações eram temerárias.
Mas tem argumentação que é razoável. Por exemplo, a da Ivone, que foi em Brasília, que está se movimentando, e ela argumenta, lembrando da coisa de eugenia, Nina Rodrigues, tem um fundamento. Ela vai dizer, para que você vai estabelecer uma sociedade binária? O Brasil é diferente, o Brasil é bacana. Joia, concordo com ela. É perigosíssimo botar cota. Pode ser perigoso, né? Mas isso aí é muito pior. Eu prefiro ver briga campal entre brancos e negros do que continuar vendo isso. E pensando que cota é um detalhe técnico, né? E cota para aluno de escola pública, não vai botar meu filho em cota que não tem sentido. Mas alunos de escola pública, cota, e vai escolher meritoriamente, entre eles, aqueles que são melhores. E aí esse aluno vai poder concorrer, porque hoje ele nem concorre. Você vai no Rio de Janeiro, você tem 75% dos estudantes são de escola pública. Vai no vestibular da FRJ, se inscreve 20% de estudantes de escola pública. Ele nem vai. Para quê? Perder tempo? Não vai passar mesmo. Por que ele vai fazer? Então você exclui de jogo, né? Tira do jogo de vez e mata. Resolve mais fácil. Próximo. O Bresser, eu não sei se é verdade, diz que o Bresser falava em aula de FGV, um cara que estudou lá, que ele dizia que no Brasil, para resolver, é juntar todos os pretos, botar no Maracanã, queimar, fazer isso umas 30 vezes, que aí você melhora a situação. Porque esse atraso social você não tem como cumprir. Por quê? Você vai cumpri-lo só se alguém perder. Esse que é o problema que a gente não entende. Na situação de desigualdade, eu não tenho como resolver quem está embaixo sem tirar de quem está de cima. Não funciona A com B. Se eu não tiro de quem está aqui, eu não tenho de onde tirar para dar quem está embaixo. Aí é aquela velha história, deixa o bolo crescer para depois dividir. Vocês lembram, né? Delfim, vocês lembram, né? Esqueçam, por favor. IDH. Aí esse é um dado que eu não consegui. Todos os dados são novos, isso é velho, mas a tabelinha, eu gosto muito dela. Gosto não, né? Não gosto. IDH, vocês sabem o que é? Índice de desenvolvimento humano, pega a expectativa de vida, escolaridade e morte. Não, expectativa de vida, escolaridade e educação. Soma, faz um índice para dizer se o país é legal, bacana ou não é. E renda também. IDH amarelo é IDH remediado, isso da população branca no Brasil. IDH laranjinha, aí minha geografia se me ajuda, é Maranhão, Alagoas, deve ser, né? IDH laranja é quase baixo. Azul claro, quase alto. Azul escuro, alto. Então, esse é o Brasil dos brancos. Próximo slide. O Brasil dos negros é Distrito Federal, graças aos concursos públicos, que aí um ou outro consegue entrar. O resto inteiro remediado. Maranhão, Alagoas é agora a companhia do Piauí, que não podia deixá-lo sozinho. Integra o grupo agora de países com IDH baixo, padrão África, países pobres. E o resto do Nordeste fica com IDH quase baixo. Então, esse é o Brasil negro, o outro é o Brasil branco. E o médio aí fica mais ou menos azulzinho, amarelo, azulzinho. Próximo. Como eu falei, o Brasil não é um país pobre, é um país extremamente desigual. E tem um sociólogo, acho que é americano, só que descendente de europeu, Júlio Vacan, que tem um texto que ele chama de brasilianização do mundo, que é as intensificações de desigualdades em certas regiões do planeta. Então, é a ideia de um exemplo que se teria de desigualdade, somos nós, não nos orgulhamos disso, por favor. Todavia, contudo, temos uma boa notícia. Próximo. Vários trabalhos da FGV, IPE e IBGE têm afirmado que a desigualdade brasileira diminuiu. Próximo. Você tem um pico aí na década de 80, depois década de 90 vai mais ou menos, e aí nesse período de 2001, 2004, é que você tem uma diminuição da desigualdade, sem esquecer que ela continua extremamente alta. Então, era muito ruim, era péssimo, era tétrico, era terrível, hoje é só terrível, tétrico e ruim, né? Melhorou, ainda bem, né? Mas está longe de ser algo decente. Próximo. Aí esses índices que o economista adora, Gini, mas você vai ver, era 0,585, agora é 0,574. Então melhorou, né? Tá uma curva. Você pega o próximo, número de pobres. Próximo. Então você tem uma queda, tem uma série de indicadores, enfim, a coisa é interessante. Próximo. E aí o que você tem de mais, aí que eu acho mais interessante, simplesmente é o seguinte.
no Brasil, nos últimos 4, 5 anos, o que aconteceu? Quem era muito rico, perdeu dinheiro. Quem era pobre, ganhou dinheiro. Então, o cara ganhava R$100 por ano, ganhou 110. O cara ganhava R$1 milhão, ganhou R$ 999.800. O cara ganhava R$1 milhão, o cara ganhava R$100, a Ari estava falando hoje, passou a usar papel higiênico de folha dupla. Vocês têm ideia do que representa na vida de uma pessoa usar papel higiênico de folha dupla? Existe coisa mais saudável do que isso? Você imagina, você viveu 30 anos usando lixa Bombril. E depois, bendito Lula, que deu Bolsa Família para sua avó, você compra papel higiênico folha dupla e miojo, que fazem 5 minutos quando bota na água. Isso é revolucionário, gente. Fica uma semana usando aquele papel de 50 centavos e depois compra o neve, que você vai ter uma noção mínima do que representa isso. Todo dia. Não é uma vez, é todo dia que ele tinha isso na vida dele. E não tem mais. Dilma já ganhou com 90%, né? A essa vai ter que trabalhar, avisa para ele. Vai prometer neve agora, 4 folhas, com cheiro. Pois apaga aí, por favor. Então, eu não peguei o gráfico que estava em PDF, mas você pega esses 70% da população brasileira, não são em 70%, acho que são 50%. Você pega esse pessoal e dentro da dinâmica da população mundial, eles têm uma vida, uma impressão de vida como se estivessem num país que está crescendo a 10% ao ano. O Brasil está crescendo 4, né? 4, 3, 4, 5. Então, eles estão numa maravilha, é vento em popa. Enquanto os 10% mais pobres, que somos nós, provavelmente, estão vivendo numa realidade de recessão de menos 2%, menos 3%. Isso é bom. Se alguém tem que perder, não existe nada melhor de quem seja quem tem muito. Para quem tem pouco, ganhe. Interdependência, o real é relacional. Não tem outra fórmula. Entrevista da Folha de São Paulo, sabatina com candidato a presidente. Presidente, quem não vai gostar do seu governo? Alguém tem que não gostar. Alguém tem que perder. Não dá para todo mundo ganhar. Não existe almoço grátis. Próximo. Ou existe, né? Dependendo do lugar. O problema é o preço que cobram depois. Acho que é a mesma coisa, né? Pelo que eu lembre. Próximo. Agora me pegou. Acho que isso aí é do Marcelo Neri, né? Basicamente, aí a ideia você tem toda uma discussão. O que fez diminuir a desigualdade no Brasil, essa leve melhora? 3 elementos que o pessoal aponta fundamentalmente. Tem um pessoal que vai afirmar, e um economista da FRJ, que é a coisa do salário mínimo. Então, o salário mínimo que passou a ser regular, o salário mínimo, o salário mínimo, o salário mínimo. O Marcelo Neri vai afirmar que é a questão do Bolsa Família, que o Bolsa Família atinge uma população imensa brasileira e a incidência dele sobre a diminuição da desigualdade é muito significativa, porque é muito mais eficiente, porque atinge gente muito pobre e aí com isso uma renda um pouquinho maior dá uma diferença na vida daquela pessoa tremenda, que inclui papel higiênico, televisão, batedeira, geladeira, comida. São coisas que de fato fazem diferença na vida de um ser humano, vocês vão de convir. E tem gente que diz que são as duas coisas ao mesmo tempo. Políticas de Estado mais ou menos continuadas, mas a coisa do Bolsa Família, de um programa de transferência de renda. Fundamentalmente, a conclusão do Neri é a ideia que se o Lula, se o governo atual é o pai dessa história, o FHC é o avô. Então, para não deixar todo mundo feliz, você diz que PSDB e PT fizeram alguma coisa e que, enfim, a ideia é que você tem uma política de Estado. Você tem algo que é interessante, uma coisa que mais me irrita é o pessoal falando mal de Bolsa Família, você ouve muito isso em classe média, mas a gente não tem ideia do que isso representa. E isso qualquer organismo no mundo inteiro aponta como uma política pública super eficiente. Uma política pública que dá o dinheiro na mão do assistido, via cartão. O desvio é muito baixo, o foco é muito acertado, 80%, sei lá, os dados vão apresentar. Então, por mais que queira chamar de eleitoreiro, de quem? Eleitoreiro do prefeito que intermedia, porque o Lula pega muito pouco. Então, a ideia é que é um programa que é muito interessante. E dentro da realidade que a gente vive, ele é um programa importante. Só que não dá para ficar só nisso. Todo mundo sabe, não é à toa que inventaram o tal do PAC. Só que aí, tudo bem, bacana, bacana. Estamos andando, mas a gente sempre quer mais. Próximo. O que acontece? Aí você vê todo alegre isso. Aí você pega esse gráfico que vai até 99 e olha ele. Se você puxar ele até 2004, ele vai ficar igual.
Você vai ter um pouquinho acima o azul, um pouquinho abaixo o verde, mas é o mesmo padrão de desigualdade. Você tem uma estabilidade na desigualdade brasileira que é muito complicada. E que parece, não sei, aí é muito cedo, a gente tem que ter paciência, tem que participar, tem que controlar, tem que exigir, tem que correr atrás, tem que criticar, mas parece que se não fizer reforma tributária, não fizer reforma agrária, não fizer mudanças mais duras e que vai incomodar mais gente, e não vai incomodar em R$100, R$200 no final do ano, vai incomodar em 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil, a coisa não vai resolver ainda. Vai melhorar, que bom que melhore. Parece que a melhora tem sido consistente, porém, no quadro geral, a pobreza é persistente. A desigualdade é persistente. E aí, lembrando da questão da interdependência, próximo, por favor, a iniquidade faz mal para a saúde de todos. O fato de você ter uma situação dessas acaba repercutindo na vida de todo mundo. Não tem como ser diferente. Países onde tem índices de riqueza similares ao Brasil, têm taxas de mortalidade menores, expectativa de vida menor, mediante a uma situação de maior equidade social. Não tem conta, não tem exames modernos, fazer colonoscopia, não tem. O problema é outro. O problema é melhorar a situação social do país. Essa que é a causa de tudo isso. Isso sem contar, e aí numa conversa que a gente vai ter hoje, sobre as doenças crônico-degenerativas, sobre doenças cardiovasculares, que aí acho que o enfrentamento da igreja seria muito mais sério. Quer dizer, esse capitalismo estressante não presta para o ser humano. Não é isso que Deus quer para a gente. Ele quer solidariedade, não quer sacrifício. Mas é outra história. Enquanto a pobreza, até é mais fácil de conversar e discutir. Porque a outra opção é ser contra a cultura, é reagir a um sistema que é horroroso, que faz o profissional de saúde ter 4, 5 empregos. E aí, tanto o SUS é uma porcaria, ou tem problemas em certos lugares, quanto a saúde privada também é uma porcaria. E na aula lá com o pessoal de medicina, no início o pessoal adora falar mal no SUS, no Rio tem que falar mesmo, mas quando começa a discutir saúde privada, ela também é uma porcaria no Brasil. Então o problema não é do SUS nem da saúde privada, o problema é outro. Formação, desigualdade, etc, etc, etc. Próximo. Ali tem a ver com a coisa da interdependência e tal, é a expectativa de vida. Você tem Costa Rica, que tem uma renda um pouco inferior à brasileira, e está lá com a expectativa de vida, acho que beira 90 anos. O Brasil está naquele meio confuso, o segundo meio confuso, mas em 70 anos, então já no meio do pessoal. Ou seja, Costa Rica, que tem uma situação mais bacana em termos de equidade social, consegue ganhar, em média, a população 10 anos de vida, só porque alguém tributa imposto de forma mais decente, só porque alguém canetou alguma lei que tira de alguém e dá para outro alguém, que não tem acesso, não tem direito, que tem garantido na Constituição exercido. Próximo. Bom, e daí, né? Diante desse quadro, onde entramos nós, evangélicos, cristãos, em meio a esse caudal? Aí eu chamei esse terceiro item como possibilidades de organização. Próximo, por favor. Essa frase é uma citação mais ou menos livre, mas só mudei um pouco a ordem da frase, de uma introdução de um livro sobre saúde e antropologia do Paulo César Alves, da Federal da Bahia, e da Maria Cecília Minayo, lá da ENSP. E no meio do texto de introdução que ela apresenta os artigos do livro, eles afirmam que a religião teria um papel organizador em relação à doença da população. E aí, no contexto do livro, a ideia dos autores aí é dizer que as pessoas que estão em um estado de doença encontram na religião algum prumo, alguma referência. Mas essa palavra, papel organizador, eu acho que a gente deve pensá-la, e como evangélicos, como os cristãos que somos, no sentido duplo. Papel organizador sim, na questão da dor de dente, na questão do sofrimento difuso, da tristeza, mas papel organizador sim em relação à comunidade, à Igreja de Cristo, que pode se organizar e exigir fazer alguma coisa em relação a essa situação.
Então a igreja pode ser e deve ser tanto um espaço de cuidado, acolhimento, tratar feridas, acolher as pessoas, como também ser um espaço que organiza essas pessoas em prol de algo melhor para a população. Então eu acredito piamente nesse papel organizador da religião, que não é só individual, mas que também é coletivo. Afinal, nosso Deus escolheu um povo para segui-lo, convidou um povo para segui-lo, elegeu um povo para segui-lo. Então a ideia é que tanto o indivíduo como a sociedade, tensão aí que a sociologia sempre vive, ocupa um espaço preponderante e a religião pode contribuir nesse processo. Próximo. Impossível. Alguém lê, por favor, aí gritando, aí, por favor. Pode. Tem microfone, não vou jogar, né? Helena Davi, professora da UERJ, ela é enfermeira. Quanto a nós, profissionais de saúde, comprometidos com uma proposta democrática de saúde, a constatação da presença de elementos de religiosidade no lidar com a saúde e a doença por grupos populares pode gerar ainda sensação de desânimo e confusão. No entanto, pensamos que nós, os que desejamos desenvolver ações de saúde pública, sobretudo as de saúde popular em educação popular em saúde, nas classes populares, devemos começar a considerar a religiosidade popular como categoria a ser incorporada no olhar teórico-metodológico neste campo de ideias. Obrigado. Pode ficar que tem mais aí depois. Quando eu fui para a área de saúde, eu estudei, mestrado, doutorado, foi sobre religião, e a primeira atividade que eu fiz, a primeira pesquisa, que um artigo muito simpático que eu fiz, inclusive, que eu acho, né? Tem que achar, alguém pelo menos tem que achar, mas ficou bom mesmo, foi sobre religião e saúde. E a gente levantou, eu, um aluno de mestrado e um de iniciação científica, estudante de medicina, levantamos todos os autores que trabalham com religião e saúde no Brasil, em qualquer área. Então, em todas as áreas tem gente, deu 188 doutores, só doutores. E foi muito interessante fazer isso. E nesse processo, eu tive contato e me interessei mais ainda, já conheci um pouco, o pessoal que trabalha com educação popular em saúde. E nesse grupo, a questão da religião é algo que tem tido um espaço muito grande, né? Eles falam em espiritualidade para ficar num termo mais neutro. Mas a percepção, e o Eimar, que é professor da Federal da Paraíba, que ele diz, né? Quando eles estavam durante a ditadura, o pessoal que era ligado ao Partido Comunista, o pessoal que estava querendo mobilizar o povo, fazer revolução, não tinha espaço de atuação, foi atuar junto às igrejas católicas, comunidades eclesiais de base. Acabou a ditadura, acabou a repressão, tal, o pessoal voltou para organizar os seus núcleos e as suas atividades. E o Eimar comenta, que ele comentando uma vez, ele falando, mas não era a mesma coisa. A gente percebia, ou eu percebia, que as pessoas sentiam falta da mística, do religioso, do espiritual. Isso era importante para aquelas pessoas. E a gente entendia aquilo como algo que era instrumental, que a gente estava usando porque não tinha outra opção. E quando a gente pudesse, o povo ia se conscientizar, o Lula ia ganhar a eleição em 89, a gente ia fazer reforma agrária, revolução, e o Chaves hoje ia ser apenas algo pequeno, perto do grande líder sindical que teríamos. Quem imaginava, né? Então o Eimar, ele vai fazer o pós-doutorado lá na ENSP, no Rio, com o Vala, que é outra figura interessantíssima, e ele propõe aí um livro que eu recomendo enfaticamente que vocês comprem, quem não conhece, Espiritualidade, próximo. Espiritualidade no Trabalho em Saúde. E ele, então, propõe que, espiritualidade é um elemento fundamental da vida das populações. Certo? Certo. Então, nós temos que encará-la de forma séria e de forma responsável. Porque ele faz uma crítica, eu acho, bastante séria e bastante pertinente. Tem uma tese até lá da Raquel, que fez no museu, que é sobre isso, que é o pessoal de cuidado paliativo. Que como uma religião americana e uma lógica de religiosidade, que necessariamente não é uma lógica que a gente tem aqui cotidiana, acaba fazendo presença e é mais um meio de dominação de quem trabalha numa área. Então, uma tese lá da Raquel, também recomendo, já saiu um livro, já, Em Busca da Boa Morte. Enfim, então ele diz, a gente tem um acumulado no Brasil de educação popular, de psicologia, de saúde coletiva, de ciência da religião, de
discussões e tentativas de emancipação política. Então, isso tudo a gente junta, e a proposta no livro é essa, e pensa na espiritualidade no cotidiano. Traz a discussão da religião para dentro da universidade, para dentro dos serviços, como um elemento importante. Por quê? Porque é um elemento que é importante para as pessoas. Eu estava lendo essa semana um documento da Consulta Popular que foi aqui em Belo Horizonte. Consulta Popular é um movimento social, de esquerda, sei lá se existe isso ainda, mas é um pessoal que acha o Lula de direita, também talvez tenham razão, mas enfim, que acha que tem que fazer intervenções sociais, se mobilizar. E o item de avaliação de Belo Horizonte era a presença das igrejas pentecostais. Eles comentavam em um parágrafo de como estavam presentes, atuantes, e que eram preocupantes, porque alienavam o povo, porque era preocupante. Eles tinham na sua maioria, contribuem para a desigualdade, para a alienação da população. Então eles acham que tem alguma que presta. Isso já é um avanço, porque há um tempo atrás ninguém prestava. Mas enfim, você tem então essa ideia da espiritualidade que o Vala vai desenvolver a partir do conceito de apoio social. E aí, fundamentalmente, a ideia que você tem como comunidade, como população, isso vem, né, dos Estados Unidos, aí muito quantitativo, a ideia é se você tem alguém para deixar seu filho, se tem alguém para pedir dinheiro emprestado, aí você avalia se a pessoa tem um tal de apoio, se ela tem, geralmente ela tem condição de saúde melhor. Então o Vala vai fazer pós-doutorado nos Estados Unidos, trabalha um pouco com isso lá, mas volta e começa a pensar nesse conceito a partir de uma realidade mais qualitativa e nas favelas do Rio de Janeiro, que ele atua, sei lá, 20, 30 anos. Então, ele identifica primeiro essa questão do apoio social como uma possibilidade de atuação da área de saúde, como uma referência onde você acolhe as pessoas, onde você trabalha com redes, e na prática dele, dentro da favela, ele se encontra com igrejas pentecostais e tradicionais, lá no caso Vila da Penha. E aí lá dentro, o Vala acaba chegando à conclusão, próximo, da importância desses espaços como espaços de promoção de saúde, como espaços de reação das pessoas enquanto o que ele chama de sofrimento difuso. Então ele diz que as pessoas padecem de algo que elas não sabem identificar. Pobre sente menos dor, vocês sabem, né? Você pega as pesquisas, vão dizer que analgésico, hospital público, se a mulher negra recebe menos que mulher branca. Pesquisas já apontaram isso. Então, pobre sente menos dor, só vai quando está pedido. Então, diante desse sofrimento difuso, como ele define essa situação de falta de saúde que as pessoas pobres sofrem, ele aponta que a igreja seria um espaço interessante de acolhimento e também um espaço que pode criar movimentos críticos que vão resistir e que vão atuar em relação à situação de desigualdade, em relação à situação de pobreza. Vitor Vala trabalha com saúde há muito tempo, é formado em educação, infelizmente teve vários AVCs nos últimos anos, está bem debilitado atualmente. E o interessante é, ele era budista, diante do convívio e contato com as igrejas evangélicas na favela, hoje ele frequenta uma igreja protestante no Rio de Janeiro. Se converteu, se afirma evangélico e entende que esse é um espaço interessante e é apaixonado por Richard Shaw, né, um teólogo missionário presbiteriano que veio na época da ditadura, e ele fala, o último texto que ele escreveu no Natal, um texto curtinho, ele lembra Richard Shaw e fala da necessidade da conversão do profissional de saúde. Conversão que implica em o profissional de saúde não querer imputar às classes populares os seus valores de classe média para a saúde das classes populares. E que o profissional de saúde precisa entender a partir e como essa classe popular entende. E necessariamente passa pela questão religiosa, porque é muito presente nesse espaço. Então é fundamental, o Vala vai argumentar, que se considere isso. E ele vai argumentar também que toda a estrutura de saúde da família, agente comunitário, pode aprender muito da prática de pastores em regiões empobrecidas, como espaço de troca, espaço de convívio, espaço de acolhimento, espaço de cuidado. Próximo. E aí, então, em oposição à ideia de ser pentecostal, ser crente, ser evangélico igual alienação, tem um trecho do Paulo Freire no livro dele, Ação Cultural, quando ele estava lá no Conselho Mundial de Igrejas, que eu pediria para a Patrícia, não, Priscila. Patrícia, acertei e errei depois. Lê, por favor. Está desligado. Quanto mais imersas na cultura do silêncio estejam as massas populares, quanto maior for a violência das classes opressoras, tanto mais tendem aquelas massas a refugiar-se em tais igrejas, uma espécie de útero no qual se defendem da agressividade da sociedade.
Ao desprezarem o mundo como o mundo do pecado, do vício, da impureza, em certo sentido, se vingam de seus opressores, que são os donos deste mundo. É como se dissessem aos opressores: os senhores são poderosos, mas possuem um mundo feio, que nós recusamos. Paulo Freire. Mundo feio. É esse mundo que a gente vive. E viver em outro mundo não é tão má ideia. Moro numa favela. Vi meu filho ser queimado na frente da minha casa. Vi minha vizinha ser espancada. Vi o caveirão entrando, soltando tiro para todo lado. Eu quero viver nesse mundo? Alguém quer viver nesse mundo? E aí eu entendo essa fuga do mundo não como alienação, mas como uma resposta. Isso eu não quero para a minha vida. Eu prefiro pular a fogueira de Jerusalém, dar 99% do meu salário, do que viver nisso. E aí, se eu tenho a compreensão disso, se eu entendo isso e se eu trato assim, os potenciais que a gente tem são enormes. Eu lembrei agora da Regina Novaes, que fez uma dissertação de mestrado na Paraíba, na época da ditadura. Toda essa ideia de que evangélico, pentecostal é alienado, a literatura era abundante na década de 60 e 70 sobre isso, e ela chega lá, ela encontra uma situação que o líder do sindicato rural, época de Liga Camponesa, um pouco depois, o cara era um alcoólico, bebia pra caramba, pinguço, vivia caído pelas sarjetas, e o pessoal, assim não dá para organizar o movimento, como é que a gente vai fazer a revolução, como é que a gente vai mudar o mundo e tal. Vamos botar um crente. Crente não bebe, aí não vai ter problema de bebida, a gente vai fazer a nossa lutinha. Só que o crente levou a sério, ele virou líder sindical. E o cara aprendeu na Bíblia que a terra é de Deus, não é do dono da terra, não é do opressor. E os caras tiveram uma atuação muito mais radical do que os outros anteriores, porque eles iam para cima, porque a terra era de Deus. E logo, não é dele. Se não é dele, é de Deus. E eu estou com Deus. Deus é 10, você é 0, e vamos para a luta, vamos para o pau. Então a ideia do campo social, o real, que é relacional, se eu tenho uma situação que me propicia eu entender uma realidade de desigualdade, se eu tenho uma situação que me dá a oportunidade, que dialoga comigo, de novo, Paulo Freire, a questão da dialógica, ninguém sabe o que potencialmente a gente tem pela frente, gente. A gente tem gente organizada que se reúne toda semana, que faz coisas interessantíssimas, outras nem tanto, mas que está lá junta, organicamente constituída. Cristóvão Buarque que fala, ninguém imaginava em abril de 68 que em maio de 68 ia acontecer o que aconteceu na Europa. Não esperavam, porque o estudante era alienado, o estudante não queria nada, mas o meninada foi para a rua e mudou muita coisa. Se a gente entende isso, e eu acredito que a gente entenda, né, que a gente acredite que tudo que existe aí, cada igreja, cada nome que a gente ouve, que a gente fica pensando, rapaz, que criatividade. Se a gente acha que isso é legítimo, que isso é algo real e algo concreto, e algo aceitável, algo válido, o que a gente faz com isso? Próximo. E concluindo, saber querer, volta ao meu querido e amado Paulo Freire. Só gosto mais de Abacuque do que de Paulo Freire. Acho que os dois é paro duro. Próximo. Por favor. Querer é fundamental, mas não é suficiente. É preciso também saber querer, aprender a saber querer, o que implica em saber lutar politicamente e com táticas adequadas e coerentes com nossos sonhos estratégicos. Saber a gente sabe, né? Eu dou aula lá, já falei, né, para o pessoal de medicina, e eu considero ali meu campo missionário. Quando eu entro na sala de aula, orem por mim, eu vou começar quarta-feira um curso novo. É meu campo missionário aquilo ali. Então é um pessoal que trabalha, pragmático, está pensando em ganhar o seu dinheiro, tem um mestrado da FRJ para ficar mais bonito no consultório ali na parede, e estão lá, toque de caixa. Então, tudo bem, eu apresento isso, discuto isso com eles e tal, aí tudo bem, a gente sabe, mas e daí? O que eu vou fazer no meu consultório? O que eu vou fazer se não tem linha de sutura para poder fazer alguma coisa lá no pronto-socorro? Aí eu digo, tudo bem, você sabe, mas você quer? Você sabe se reunir em CFM, CRN, CPQ, vou parar por aqui, senão vou chegar longe. Você
tem uma série de organizações de classe que defendem interesses, até aquela coisa no Rio que eu acho sensacional, né? Médico vale muito, né? Tem uma campanha lá, médico vale muito, os alunos lá de medicina andando. Né? E quando vai sociólogo lá para a banca, aí os caras ficam olhando, rapaz, é genomicamente diferente, que são mais brancos, mais altos, mais bonitos, é um negócio que é melhoramento genético mesmo. Né? Você pega a faculdade de medicina, é outro mundo. Você vai para serviço social, sociologia, tudo baixo, preto, feio, lá tudo branco, bonito, alto. Ironia, por favor. Né? Então, a ideia é que você tem uma situação e uma realidade de desigualdade de complexa e que a gente sabe lutar por... Está falando do saber querer, me perdi completamente. Né? Sabe lutar por uma série de direitos. Né? Tem aquela outra propaganda que eu acho boa, essa eu adoro. A primeira aula que eu dou é essa. Médico igual a sal, branco, abundante e barato. Né? Então, a ideia é que você tem uma situação em que se organizam para uma série de lutas corporativas. E tem muita organização médica, não é pouca, não é muito. Eles gastam muito dinheiro, coitados, pagando anuidades que são, né, altamente violentas, sem contar da medicina suplementar, Unimed da vida, que é médico ferrando médico. Então o negócio pessoal é autofágico ainda, né? É um negócio louco, assim, é um negócio que eu ainda bem que eu não sei, só Deus mesmo. Mas enfim, essa ideia do saber querer é que a gente, identificando um problema, identificando um desejo, né, o tal do querer, tem que saber como vai viabilizar isso. Né, tem que botar em prática isso. E aí eu concluo essa fala dando 3 sugestões. Isso a partir de um texto de alguém que eu não me lembro o nome. Críticas e Atuantes, o nome do livro. Dow, vamos assim. Primeira coisa é que ele coloca medição. Né? A ideia é que a gente tem que conhecer essa realidade de desigualdade, de iniquidade, os determinantes sociais. A ideia... Tem um texto, tem outro autor que eu gosto muito, se vocês verem, vale a pena comprar, Giovanni Berlinguer. É um comunista italiano super simpático, um velhinho, assim, daqueles bem inofensivos, né? Foi senador italiano, mas é muito bacana. Ele tem um livro sobre insetos, que é o doutorado dele, que é sobre o doutorado, né? O doutorado que é divertidíssimo. Ele tinha que estudar alguma coisa para estudar inseto, porque era obrigatório para poder dar aula, tinha que fazer básica, ciência básica, medicina básica, então ele foi estudar doenças causadas por inseto. É divertido pra caramba. Mas, enfim, ele tem um texto que ele vai comentar da ausência de dados sobre desigualdade em saúde, um texto da década de 90. E aí ele tem uma informação de um trabalho feito no México, em 84, que é o seguinte: tempo gasto numa consulta, até 15 minutos, 90% das pessoas pobres. Até 15 minutos, trabalhadores, 70%. Até 15 minutos, intelectuais, pessoal de colarinho branco, 40%. Até 15 minutos, pessoas ricas, 20%. Então, o tempo de consulta que toma é inversamente proporcional em relação à sua renda. Então, quanto mais dinheiro você tem, mais tempo o médico te dá de atenção. Quanto menos dinheiro você tem, menos tempo o médico te dá de atenção. Médico, nutricionista, enfermeiro, quem quer que seja que você procure. No caso, era médico lá. Então, ele aponta a necessidade de identificar essas diferenças. Aí tem um trabalho lá que o Ministério da Saúde faz em relação à população negra. Identificar e estabelecer meta de progresso. Então, uma coisa que eu comento lá com o pessoal, os irmãos e irmãs lá da minha igreja, quando você vai fazer um concurso, processo seletivo para um mestrado, para um doutorado, né, você para orar, meu Deus, o que eu posso fazer que possa contribuir para isso? Qual tema eu vou estudar que possa fazer diferença? Vai aplicar um projeto para o CNPq? Que tema eu vou escolher que vá fazer alguma relevância? E na área de saúde é ótimo, porque você acaba... A sociologia é muito tranquila, né? Porque você, numa sala com 3 sociólogos, tem 4 opiniões. Então, assim, você não faz nada, ninguém faz nada, todo mundo não faz nada, todo mundo fica feliz, e a gente vai levando a vida pensando nas coisas, e a gente muda de ideia, ninguém vai morrer por causa disso, a gente muda de opinião, a gente faz o que quer e está tudo bem. Mas na área de saúde, não. A gente tem todo um compromisso que é muito gritante. É por isso que a gente vem para a área de saúde. Por entender que essa intervenção, que essa participação tem que ter alguma efetividade.
Então a gente para orar, a gente para pensar, a gente pensa, como eu posso estar servindo, fazendo esse projeto para a FAPESP, que a gente vai para o NIAT lá dos Estados Unidos, pegar 2 milhões para fazer alguma coisa que vai fazer diferença. Não é para vaidade, não é para me dar bem, não é para botar meu látex mais bonito, mais bacana, mais comprido, mais gordo. Próximo. Empoderamento da sociedade. A maior equidade em saúde, assumida como um elemento de pressão social e política, necessidade de participação e envolvimento da sociedade. Por exemplo, a questão do SUS, tem uma emenda constitucional 29 que regulamenta a questão dos recursos. Já procuraram Carlos William, líder do PSC, PCT, sei lá, o PTC, líder do PTC, deputado mineiro, evangélico, que está lá no Congresso Nacional? Ele é líder de bancada, o cara tem importância, ele senta no colegiado do Congresso. Ele, Bispo Léo Vivas da Universal, vamos procurar o deputado para isso? Procura para botar telha? Procura para isso também, poxa. PL 2877, projeto de lei da alimentação escolar. A alimentação escolar no Brasil abrange 22% da população brasileira. Direito à alimentação. É um direito que as pessoas têm. E tem um projeto de lei que vai ampliar do ensino fundamental, jogar também para o ensino médio. Aumenta uma escala, em termos de recurso, de 40% e abrange todo o pessoal que está em EJA, que está em ensino médio, manhã, noturno e tarde. Gente, isso é uma coisa revolucionária. Isso é que nem papel higiênico de folha dupla. Isso é muito bacana. E está lá sendo votado. Mas a indústria alimentícia não quer. Por quê? Porque 30% dos recursos devem ser contratados para comunidades tradicionais quilombolas, para investir no desenvolvimento local da população. Projeto elaborado lá no Conceia. Projetos que fazem uma mudança tremenda e que foram feitos a partir da sociedade civil que participa do governo via conselhos. Existiam meia dúzia no governo passado, hoje existem 30 dúzias. Tem alguma efetividade? Pouca, mas tem. E vai ter mais se a gente participar, se a gente brigar, se a gente estiver presente. O governo é nosso, não é porque é Lula, porque a gente votou e a maioria ganhou. Hoje não se vive uma relação com o Estado de inimizade. O Estado não é a ditadura que faz o que quer e é contra mim. O Estado é uma democracia, o Estado é meu. Não meu, né? Nosso, melhor. E se é nosso, temos que participar. Conselho tutelar, conselho de alimentação escolar, reunião de condomínio do prédio, que eu nunca fui, confesso meu pecado aqui. No outro prédio que eu ia, nesse eu não vou não, porque é muito chato. Conselho de juventude, conselho de segurança alimentar, conselho de idoso, conselho de saúde, conselho de assistência social. O que não falta é espaço. E se no passado a frase era crente não se envolve político, depois virou deputado de Jesus, meu sonho é ver os evangélicos participando ativamente em conselhos sociais, no controle social. A gente, espero eu em Deus, que nós temos uma perspectiva de serviço, de poder como serviço. No Conselho da Juventude, uma vez, um membro me procurou, um conselheiro, falando, pô, Brasil, bacana você e a Ellen. Ela era conselheira da Pastoral da Juventude. Vocês não ficam vendendo ou defendendo o peixe de vocês. Preocupados com se os católicos, evangélicos, vão ter o dia da Bíblia da Juventude, o dia da Bíblia Tim. Eu ia fazer uma piada, não vou fazer não, que eu estou em Belo Horizonte. Enfim, não, vou não, sei lá. Não. É até uma história verídica, mas não vou fazer não. Então, Não, vou não. Então, o que eu estava falando? Hã? Não é mineiro não, é de uma igreja aqui de Minas. Mas enfim. Você não defende. Não, a ideia é que participa. E a ideia é que lá no conselho começou, no início, né? Movimento gay, feministas, negro. Aí começa a reunião, é aquela coisa. Não, você não falou no feminino, você não falou no negro. E aquela briga. E no meio do conselho, depois de um ano de convivência, o conselheiro Vila, que trabalha com pessoas com deficiência, e diz, gente, só o fato de hoje a menina gays, lésbicas fazer uma pauta de pessoa com deficiência, o cara do movimento negro defender a questão da mulher, isso já é um avanço, pelo menos entre a gente, que é uma coisa tremenda.
Então a ideia é que a gente vive num processo, e no caso lá no conselho, tanto a Ellen como eu, a gente não estava ali para defender a bandeira evangélica da juventude, que não existe primeiro, né? Que não tem uma organização para isso e nem tem porquê ter isso. Mas a ideia qual é? Melhorar esse país, ter algo mais parecido com o reino de Deus que a gente tanto clama, tanto chama, tanto evoca. E aí a gente entende que a gente tem responsabilidade. E aí se a gente entra nesse espaço de controle social com isso em mente, isso é tremendo, porque a gente não está ali preocupado com questão sindical, com questão partidária, com grupo A, grupo B, mas está preocupado de forma esperta, porque rola muita coisa, mas está preocupado com uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Terceiro elemento, defesa de direitos e promoção. Aumentar a consciência social sobre as desigualdades injustas em saúde. A ideia, e aí eu acho que os evangélicos, os cristãos, têm uma contribuição imensa, e é nisso que eu invisto e acredito, que é a questão da oração nesse processo todo. A gente acredita que a oração é um elemento fundamental da nossa prática social. A gente orar por questões de desigualdade, orar para questões pela aprovação de leis, para que deputados sejam consumidos pelo fogo do inferno o mais rápido possível, orar para que outros sejam perdoados, orar por questões de desigualdade, pelas questões ligadas à raça, gênero, violência infantil, violência materna, violência doméstica, outra coisa terrível. Então, coisas que precisam fazer parte da nossa pauta de oração. E não só da pauta de oração, mas da pauta de ação, no sentido de sensibilizar pessoas, incluir pessoas e ter a igreja como um espaço que ora por isso. Eu acredito piamente que esse é um processo fundamental que nós temos que ter em nossas comunidades. Momentos em que oramos por questões que não são, entre aspas, sublinhado em negrito, espirituais. Orar para uma lei que está tramitando. Orar para uma situação que está enrolada. Orar para um conflito de terra em algum canto. Orar para a questão do raposo, da reserva. Tem que definir qual é a opinião, mas Deus deve ter uma boa opção por lá. E eu acho que acabei. Acho que tem mais uma vez Paulo Freire, para terminar. Por favor, Patrícia. Patrícia, Priscila. Não há um eu sou, um eu sã, um eu liberto, um eu me salvo, como não há um eu te dou conhecimento, um eu te liberto, um eu te salvo, mas pelo contrário, um nós somos, um nós sabemos, um nós libertamos, um nós salvamos. Cristo salva, né? Mas nós nos salvamos no sentido de comunidade, corpo de Cristo, igreja que com solidariedade, que prega a palavra, que vive essa pregação dessa palavra, pregação que se dá por palavra, pregação que se dá por ato, pregação que se dá num consultório, numa consulta bem feita, pregação que se dá numa articulação partidária, política, social, movimento organizado, enfim. A ideia é que a atuação precisa ser coletiva. A gente não vai enfrentar questões de saúde se não atuar de forma coletiva, tanto em relação à nossa prática, como em relação ao nosso público-alvo. Não se iludam achando que sozinho você fará alguma coisa. É fundamental que seja feito o cuidado, o acolhimento, as relações pessoais. Sem isso a gente não vive, sem um afago, sem um carinho, sem a atenção. Mas só isso não basta diante da situação de desigualdade que o Brasil vive e nós todos padecemos juntos. Gente, muito obrigado, desculpem o tempo que eu ocupei vocês. Volta para os dois últimos aí, Davidson, por favor. Rapaz, o Tasso foi embora. Vai abrir para perguntas, aí eu vou pedir para ele deixar aberta a primeira página ali, o Word não, era PowerPoint. Em cima tem o site do NUTS, que é onde eu estou trabalhando, é um programa de pós-graduação em Educação e Saúde, mestrado e doutorado, todos interessados ali podem entrar e ver o site, pensar isso, se quiserem fazer um programa lá no Rio, o 10º sempre vai estar lá, você vai estar morando no Rio já. E o meu e-mail está lá também, se um dia chegar, a gente espera que vocês possam ver. E tem as referências bibliográficas da fala também. Bom, depois dessa fala toda, né, a gente tem que mais do que agradecer. Acho que foi fora de série assim, a sua colocação
dentro de várias coisas que a gente já tem discutido assim, na área de saúde e dessa questão da educação e de envolvimento, de participação popular, que estão previstas em lei que nem mesmo nós sabemos, né? Então, acho isso fundamental. Aqui tem duas perguntas, gente, mesmo a gente ainda está dentro do tempo, vamos aproveitar o doutor, né, o professor, para poder sugar mais um pouquinho. Tem uma pergunta aqui que falando assim, é possível que o Estado brasileiro faça mais para reduzir as desigualdades em nosso país sem aumento de tributos, apenas minimizando a corrupção? Como ter um Estado eficiente diminuindo a corrupção? É possível no país onde a corrupção está tão entranhada? Isso é possível, né? Acontecer. Vou pegar essa que é uma coisa importante. No Brasil se gasta muito com saúde, certo? Certo, todo mundo fala isso, né? O percentual do PIB que é gasto em saúde no Brasil é 3,6%, isso dado de 2003, salvo engano. Estados Unidos, que a saúde pública inexiste, quem viu o filme do Michael Moore não viu, veja, é sensacional, gasta 6% do PIB. Qualquer birosca de país gasta 5%, 6%, 7%, 8%, 9%. A ideia é que se gasta no Brasil muito pouco em saúde, aonde se tem uma configuração de um sistema que atende 140 milhões de pessoas versus outros que atendem 40 milhões. Então, no Brasil se gasta muito com saúde, 3,5%. Se gasta muito com educação, acho que é 2%, não passa de 4%. Você pega o que se gasta em questões sociais no Brasil, não chega a 10% do PIB. O que você tem mais? Pagamento de dívida, interna e externa, cerca de 30%. Corrupção, acredita-se, aí não tem muito como saber, que isso não se estuda, né? Vou fazer uma pesquisa sobre corrupção. Lamento te informar que você vai ter dificuldade de achar fonte. Calcula-se que cerca de 30% do PIB vai embora com corrupção. É ruim? É péssimo. É complicado? É complicado. Aumentar imposto? Não diria aumentar imposto, mas mudar a forma de tributação. E aí quem é especialista na área de tributação não gosta, alguns gostam, outros não. Mas no Brasil tem uma situação que é muito esquisita para mim, é onde você tem mais imposto indireto do que imposto direto. 2/3 da arrecadação tributária brasileira é de imposto indireto. Então, se eu ganho R$100 e gasto R$100 para viver, eu vou pagar tudo em 30% eu vou pagar de imposto. Se eu ganho 5 milhões e gasto 1,5 milhão, que eu só vou comprar uma Ferrari esse mês, eu vou pagar 1,5 milhão de imposto e no resto não vou pagar quase nada. Então a ideia é que o peso tributário no Brasil é muito complicado. Então a lógica, necessariamente, aumentar imposto, para a gente vai aumentar quem tem mais renda. Mas a lógica é mudar como é arrecadado esse imposto. Corrupção existe em qualquer lugar do mundo. O ser humano é corrupto, né? Caiu, pecou, aquele papo da Adão e Eva, né? Aquele jogo de empurra, não, fui eu, foi ele, tal, foi a cobra. Então, corrupção vai ter. O que tem que ter? Judiciário, e aí é um problema seríssimo no Brasil. O judiciário brasileiro é uma droga, né? Você tem estados que o judiciário é vergonhoso, o vídeo que aconteceu no Belém do Pará agora. Então, é um poder, junto com o executivo e junto com o legislativo. A gente vive numa república que tem 3 poderes. Eles têm que trabalhar. Então, o judiciário tem que fazer essa função e nós, como sociedade, temos que exercer o bendito controle social. Então, rouba-se? Rouba-se. Vamos fazer o quê? Vamos cobrar, vamos marcar junto, vamos ter atenção, vamos participar. Né? Não vamos esperar que parem de roubar, porque se é fácil, o cara vai continuar roubando, né? Eu acho. Tem mais uma pergunta aqui. Você acha que a igreja tem a função, eu acho até já foi respondido, tem a função de dar à classe pobre e desprestigiada a capacidade de força para lutar contra a injustiça social? Função não saberia dizer. Eu não sei o peso da palavra função para quem fez a pergunta. Tem a coisa dos funcionalistas, né? Eu acho o seguinte, eu acho que a igreja ela foi escolhida pelos pobres, ponto 1. Então, aquela coisa da teologia da libertação, que era a opção dos pobres, os pobres fizeram outra opção e escolheram a igreja dos pentecostais. Diante disso, eu tenho um sonho. Né? O Martin Luther King tinha um, eu tinha outro. Eu tenho outro. Meu sonho é que as igrejas sejam espaços coletivos de participação. Espaços de construção coletiva de uma sociedade mais justa, mais igualitária e que reflita os valores do reino de Deus. E que comece, dentro da minha igreja, a partir das relações sociais, das relações de amizade, das relações de fraternidade. Da pregação da palavra, da vivência da palavra e da propagação dessa palavra. Então,
se isso implica, para mim implica, né, particularmente implica sim fazer isso, mas se ficar numa vida comunitária agradável, bacana, onde as pessoas são acolhidas, onde haja comunhão, eu acho que já é um bom avanço. E, necessariamente, se tem isso, se eu olho meu irmão como um irmão legítimo, eu vou fazer alguma coisa por ele, além de dar a cesta básica. É aí que vem reforçar também que Atos, né, ensina. A divisão, a coisa de todo mundo viver mesmo numa unidade, né? Bom, gente, quero agradecer, doutor Alexandre, foi uma honra te ouvir, uma honra mesmo. O prazer foi meu. E eu gostaria só antes da gente fechar aqui, tem 2 preletores nossos que estão indo para o centro da cidade. Eu gostaria de saber se tem alguém que está indo embora também que poderia dar carona para eles. Tem alguém que está indo embora? Pode dar carona para eles? Obrigada, viu?